Bom dia, meus irmãos. Eu saúdo a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor, amém? Mas, meus irmãos, eis-me aqui para mais um dia de devocional, amados, com o tema de escravo a governador. Amados, como nós falamos no devocional de ontem, José, ele era o filho preferido de Israel. Por causa disso, seus problemas começaram dentro de sua própria casa, pois ele sofria com a inveja que os seus irmãos nutriam por ele. Amados, contudo, não era apenas o patriarca, né? Não era apenas o patriarca que preferia José, ou seja, não era apenas Jacó, seu pai, que preferia José. O próprio Deus o havia escolhido, como lhe foi revelado em um sonho. Tal revelação, amados, que causou nos irmãos tanta indignação que eles tramaram a morte de José. Mas como nós vimos no devocional de ontem, no último instante, entretanto, eles decidiram vender José como escravo. Meus irmãos, como alguém que havia recebido de Deus um plano de futuro tão grandioso se tornava escravo da noite para o dia? Como isso poderia acontecer? Como ser o maior, ocupando uma posição social fadada a ser a mais insignificante naquela época? José não entendeu o que estava acontecendo, meus irmãos, mas tinha aprendido sobre o Deus de Abraão, seu bisavô, de Isaac, seu avô, e de Israel, seu pai. Assim mesmo, sem entender nada, ele escolheu confiar em Deus. Como mostra a Bíblia, meus irmãos, José não questionou a Deus em nenhum momento, nem tampouco José reclamou do seu martírio, ou seja, do seu infortúnio. José poderia ter se revoltado, José poderia ter se rebelado, José poderia ter virado as costas para Deus diante de tanto sofrimento. Mas José ele é um exemplo, amados, de fidelidade a Deus. Em nenhum momento, amados, José culpou a Deus pelo que ele estava passando. Muito pelo contrário, cada sofrimento, cada dia, José ele cria mais em Deus, confiava mais nos planos de Deus. Aí então você me fala, mas como José naquela situação poderia confiar nos planos de Deus? Porque, amados, os irmãos de José, eles acreditaram que eles venderam José como escravo, que foi a pior coisa que foi feita, sem eles imaginarem que tudo fazia parte de um plano maior. Então, amados, ao chegar ao Egito, né, como José, nós falamos que José ele foi vendido, né, pelos israelitas, desculpa, os ismaelitas. Então, ao chegar no Egito, José ele foi vendido como escravo a Potifar, chefe da guarda de Faraó, e logo ficou encarregado da administração da casa de seu senhor. Mesmo em meio às tribulações, Deus estava com José. E por isso tudo o que ele prosperava, o que José colocava a mão, José prosperava. Entretanto, naquele lugar, o rapaz sofria, né, com sua segunda injustiça, o assédio constantemente à esposa de Potifar. José revelou seu caráter fiel e temente a Deus. Ele não aceitou as investidas de sua senhora e fugiu. Porque, amados, a mulher de Potifar, ela se assediava para José. E José não cedeu, porque ele tinha caráter, ele era temente a Deus. Ele não aceitou nenhuma das investidas da sua senhora. Como vingança pela rejeição, ela o acusou de ter tentado violentá-la. Olha a outra injustiça que José viveu. Apesar da falsa denúncia, em nenhum momento José expôs o assédio que sofria da parte dela. Depois de negar que tivesse partido, depois que ele negou, né, de negar que tivesse praticado o abuso, José foi jogado na prisão. Meus irmãos, mesmo atrás das grades, Deus o abençoou, fazendo com que o carcereiro mor se afeiçoasse por ele e o colocasse como administrador da prisão. José ele teve inúmeras oportunidades de fugir daquela prisão, amados, mas não fez isso.
pois fugir seria uma forma de confirmar sua culpa. Mas uma vez José preferiu confiar nos planos de Deus, confiar que Deus faria justiça em sua vida, o que se tornou verdadeiro depois. Então, meus irmãos, depois de passar um bom tempo na prisão, José foi convocado por Faraó para interpretar o seu sonho, que nós vamos estar falando ainda sobre isso durante a semana. Então, imagine você ser vendido como escravo. Imagine você ser vendido pelos teus próprios irmãos como escravo. Foi o que aconteceu com José. Mas, amados, o que é lindo de ver é como o Senhor estava com José. Esse é o que era lindo demais, meus irmãos. José podia até estar em uma terra que não era sua. Podia até ter sido vendido por aqueles que eram da sua família. Mas fica claro que o Senhor nunca se esqueceu de José. Mesmo que pareça que estamos sozinhos muitas das vezes, que ninguém mais liga para nós, Deus nunca nos esquece, meus irmãos. Amados, confere lá em Lucas 12, versos 6 e 7. Confere essa passagem depois na Bíblia de vocês. Então, Deus, você pode ser esquecido pelo mundo. Talvez você é uma pessoa que é triste porque você acha que ninguém se preocupa com você, ninguém te dá atenção. Lembre-se que Deus, Ele te vê como filho. Deus, Ele nunca se esqueceu de você. E sabe o que é mais impressionante, meus irmãos? Os outros percebem que Deus está conosco. Quando verdadeiramente somos cristãos, o mundo percebe. Isso é notório, meus irmãos. Isso é notório. Quando temos um coração quebrantado e deixamos Deus agir nas nossas vidas, as pessoas percebem e nos querem perto delas, porque você é bênção. Você é bênção. As pessoas veem Deus na tua vida. E quando as pessoas veem Deus na tua vida, elas te querem por perto, porque você é bênção na vida dessa pessoa também. Então Deus abençoou a casa de Potifar por causa de José. Deus pôde abençoar seu trabalho, assim como Deus abençoou José ali na casa de Potifar, porque José foi escolhido de Deus. Você que está me ouvindo, você é um escolhido do Senhor, crê em nome de Jesus. Assim como Deus foi com José, Ele é contigo também. Onde você colocar as mãos, Deus pode abençoar o seu trabalho por sua causa. Deus pode abençoar a sua casa por sua causa. Mas precisamos permanecer sempre com Ele, meus irmãos. Amados, a mulher de Potifar, ela queria que José dormisse com ela. José era jovem, bonito, solteiro e vivia na casa de um governador, de um governante. Ou seja, a tentadora era a sua senhora, uma pessoa de alto nível cuja posição demandava a obediência e a satisfação dos seus interesses. Na verdade, o favor dela poderia contribuir mais do que qualquer outra coisa para uma promoção para José. Era provável que ela tivesse os meios para ajudá-lo e alcançar as mais altas honras da corte. Mas desprezando ela, José fazia dela sua inimiga. A oportunidade muitas das vezes faz o ladrão, ou seja, o adultério. Amados, estar com Deus não é só estar na igreja. Não, se você pensa assim, você está enganado. Estar com Deus não é só a pessoa estar dentro de uma igreja, amados. É manter a sua integridade fora. Servir a Deus dentro da igreja é muito fácil. Servir a Deus dentro da igreja é muito fácil. Eu quero ver você servir a Deus fora. José não se vendeu e não negociou seus valores. Meus irmãos, um dia a mulher de Potifar, como nós acabamos de ler, ela tentou agarrar José, pelo seu manto. Mas como nós falamos, José ele fugiu. E assim como muitas vezes precisamos fugir do pecado. José, como servo obediente e conhecedor da palavra, porque ele ouvia falar no Deus de Abraão, de Isaac e do seu pai Israel. Ele foi fiel ao Deus dele.
José poderia ter cedido à tentação daquela mulher e ter ganhado talvez uma promoção de subir de cargo. Não, ele foi fiel ao seu Deus. E assim como José fugiu da tentação, amados, nós, como servos de Deus, temos que fugir também do pecado. A mulher de Potifar armou para José dizendo que ele tentou abusar dela, então ele acreditou na sua esposa. E o que aconteceu? Mais uma vez, José foi injustiçado e foi colocado na prisão. Amados, essa não foi a primeira vez que a veste de José era usada para um falso testemunho a respeito dele. Mais uma vez arrancaram sua túnica, mais um poço na vida de José. Mas mesmo assim, ele decidiu permanecer fiel a Deus. Então você que está me ouvindo, decida, amados, estar com Deus também. Decida manter seu coração íntegro e puro, assim como o coração de José. Porque, meus irmãos, muitas das vezes as pessoas veem o que José passou como um sofrimento. Foi sofrimento? Claro que foi. Mas, amados, quem enviou José para o Egito não foi os irmãos de José, meus irmãos. Não foi. Os irmãos de José fez apenas parte de um plano maior. Quem enviava José para o Egito era Deus, porque Deus tinha planos grandiosos na vida de José naquela terra. Olha como Deus trabalha, meus irmãos. É por isso que eu falo sempre, muitas pessoas nunca vão entender o trabalhar do Senhor. Mas, irmã Lia, como é que Deus estava na vida de José e fez José passar por tudo aquilo? Porque ele tinha que passar para chegar onde ele chegou. Quem enviou José para o Egito não foi os irmãos de José, não, meus irmãos. Quem enviou José para o Egito para passar por tudo aquilo foi Deus, porque para José chegar onde José chegou, no cargo que José tinha como governador, José tinha que passar pelo processo. E o processo, muitas das vezes, é doloroso. Foi o que José passou. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos que esse áudio alcançar. E se assim Ele permitir, amanhã eu estarei de volta dando continuidade ao nosso devocional de escravo a governador. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.